mais de uma vez já aconteceu reclamações no sentido do tipo, putz, eu queria que as fotos fossem de tal jeito e não desse jeito que você fez, entende? Sendo que Uhum. previamente houve uma reunião, eu apresentei meu trabalho, expliquei como é que funcionava e tal. Mas ainda assim eu recebo algumas reclamações nesse sentido de vez em quando. Por exemplo, esses tempos eu fiz a fotografia de um casamento e aí a moça queria que eu apagasse o padre das fotos, tá ligado? No Photoshop. Putz. Tu entende? Mesmo com uma Mas por reunião, quê? mesmo explicando tudo Mas por e... que que... Vamos lá. Por que que ela queria que você... Só deixa eu fazer uma pergunta específica, depois a gente vai... Diga. Por que que ela queria que você apagasse o padre das fotos? Segundo ela, não agregava. Entendi. Meu Deus. Tá bom. Outro problema que eu recebo, vez ou outra, o que que acontece? Eu trabalho nos eventos com três linhas, vamos dizer assim. Tem aquelas fotos de protocolo, que é as fotos com os convidados, das entradas, enfim. Tem as Uhum. fotos espontâneas, que é o que eu gosto de explorar nos eventos, né? Aquelas cenas que não Uhum. tem mais ninguém vendo. E tem fotos que me pedem para fazer, que os convidados me pedem, que Uhum. a pessoa que me contratou me pede também, enfim. Foto com fulaninho, cicrano e tal. Uhum. Antes de encerrar, antes de ir embora, eu sempre pergunto: tem mais alguma foto com alguém que você gostaria, que talvez a gente não fez? A pessoa, Uhum. não, tem foto com fulano que eu não fiz ainda. Beleza, a gente já vai lá e resolve esse problema. Mas já aconteceu de a pessoa dizer não, que tá tudo certo, e aí depois me cobra que não tem a foto lá com fulano de tal que ela queria, entendeu? Como é que eu posso contornar esse tipo de situação, cara? Cara, muito Evitar, bom. no caso. Muito bom. Essa é uma pergunta para uma galerinha mais avançada que vai ser muito legal a gente discutir sobre isso. É tão básico para mim, mas eu vejo que é um grande tendão de Aquiles de uma galera, assim. E eu tenho Uhum, certeza que é só alguns dos pequenos ajustes que vai dar certo. tá, Vamos lá, deixa eu só checar primeiro. Primeira coisa que eu quero ver, vamos responder essa primeira pergunta lá. Porque certo. assim, quando você falou aquilo, é uma questão de, é uma mistura de uma série de coisas. Mas aí a primeira coisa que eu vim olhar seu perfil eu vi, assim, olhando rápido aqui, Uhum. uma, duas, três, aqui quatro, sei lá, pouquíssimas fotos de evento. Sim, A sua maioria é de ensaio. correto. Tá bom. Por que que você tem tão poucas fotos publicadas no seu Instagram de evento? Porque eu trabalhava mais com ensaios, né? E agora eu tenho um outro Instagram que eu tô trabalhando com retratos profissionais, tá? Uhum, Um nicho diferente que eu tô focando mais ali. E eu penso uhum, de posteriormente alinhar isso com fotos de formatura, que afinal são profissionais que estão entrando no mercado, eu consigo linkar um nicho com o outro, tá? E aí uhum. agora eu tô e essas fotos de evento eu já não fazia tanto, eu fazia menos. Então, quando alguém me procurava para fotografia de evento, eu apresentava as fotos nas reuniões. Ou eu mandava um link com os trabalhos que eu tinha, ou eu apresentava numa chamada pelo Zoom, eu Uhum. apresentava o trabalho que eu tinha ali. Pra, Como de é que você fato, a apresenta pessoa. esse trabalho? Oi? Como é que você apresenta esse trabalho? Isso. Então, é por meio de uma reunião, que nem essa que a gente está fazendo agora, pelo Zoom ou pelo Meet. Compartilho a tela, mostro as fotos e eu vou explicando ali, tá? Hum, Justamente para antecipar esse tipo de problema. tá bom, calma, segura, segura. Uhum. É, faz sentido na sua cabeça, mas não é assim que a coisa funciona. Tá, Tá, vamos lá, deixa eu te. Nossa, vamos lá. É, da vamos onde a lá. gente se conhece? A gente se conhece do Poder da Autoria, que a gente fez uma live antes. A gente se conhece da GoImage Uhum. também, que a gente se encontrou lá esse tempo. Boa. E acho que é isso. Tá bom, tá bom. Eu não tinha certeza e queria, na dúvida, perguntar. Muito bom. Aham, claro. Vamos lá, cara. Tem algumas coisas que você está confundindo. Primeiro, tá? Esse maldita criação de dois perfis, essa maldita coisa que botaram na sua cabeça, que para mim é uma bobagem, tá? De cara eu vou te falar isso. Por quê? Diga. Porque você é a mesma pessoa, velho. Você é o mesmo profissional. Essa história de ficar dividindo as coisas, para mim, não faz sentido e faz com que essas coisas bobas aconteçam com você. Por quê? Porque você se acostuma a ser um profissional diferente em cada momento. E, na minha opinião, isso é uma bobagem, isso é uma mentira. Por quê? Um bom profissional não consegue ser diferente da pessoa que ele é. Tu entende? E você, neste trabalho aqui vou fazer mais coisas mais focadas em retratos e bem profissional, e aqui eu vou fazer umas coisas mais espontâneas. Na teoria é lindo. Na teoria é lindo.
Mas na prática, quando você está na pressão, quando você está com a câmera na mão, a correria está pegando, você vai colocar na sua fotografia inconscientemente aquilo que você mais é e não aquilo que você quer ser. Sabe? Quando eu te perguntar, você vai falar o que você quer ser. É o que eu sempre digo, né? Existem duas formas de comunicar, basicamente. Existem mais, mas duas grandes formas. O que eu falo e aquilo que eu expresso com a cara. E às vezes eu pergunto as coisas para as pessoas aqui, é muito legal do ao vivo, porque dá para perceber isso. A pessoa, você gostou de alguma coisa? E a pessoa vai para trás e cruza o braço. Ela diz que gostou, mas vai para trás e cruza o braço. Qual é Uhum. a verdade? Que ela gostou, que ela falou sim com a boca ou que ela disse não com o corpo? Na minha opinião, quem fala a verdade é mais o corpo, é mais a expressão do rosto do que a palavra. Porque a palavra a gente aprendeu a mentir, não é uma grande mentira, mas mentir para não ofender as pessoas. Né? A sua tia, você vai na casa da sua tia, ela pede como é que tá o bolo, você detestou o bolo, mas ela, tua tia queria que você comesse o bolo. Aí você comeu o bolo, Uhum. você falou, tava muito bom, tia, mas não tava bom. A gente foi aprendendo a fazer pequenas mentiras com a boca, né? Para satisfazer as pessoas ou não causar algum grande problema ali, né? Você não quer brigar com sua tia, tadinha dela. E Claro. aí a gente vai, só que a gente vai acostumando, a gente faz isso a infância toda, a adolescência toda, e quando vê, a gente virou um profissional que a gente faz isso. Por que eu tô te falando Uhum. isso? Porque quando você tem essa grande divisão, você tem um problema. Por quê? Quando você apresenta o seu trabalho numa chamada, é legal? É, mas não resolve. Sabe por quê? Porque as pessoas elas não conseguem aprender tão rápido, decorar tão rápido e entender tão rápido numa chamada, onde às vezes ela não está acostumada a fazer a chamada de vídeo, às vezes ela está nervosa, às vezes ela está correndo, às vezes ela só quer resolver o problema dela e ela não, ela olha as fotos, gosta, mas ela não olha no detalhe. Ela não olha no detalhezinho que é o detalhe que depois está dando problema. Então ela não consegue perceber isso. Tu entende? Então o que acontece? Você mostrar o seu trabalho ao vivo, na minha opinião, não é tão forte, não é tão poderoso, ajuda na venda, mas faz com que a pessoa que está ali ela não tenha realmente certeza se é esse o trabalho. Agora, quando ela começa a ver o trabalho todo dia no seu Instagram, consegue parar para olhar 15 minutos, meia hora o seu site, analisar um trabalho completo, você vai começar a ter menos problemas com essas pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão entender mais e melhor. Ó, é mais fácil você analisar o meu trabalho. Vou te dar um exemplo. É mais fácil você analisar o meu trabalho ao vivo comigo ou sozinho olhando o meu site. Ao vivo, eu imagino. Você acha que você analisar o meu trabalho ao vivo é mais fácil para você do que sozinho no seu site? Não, eu acho que é mais fácil porque eu vou estar conversando contigo e tu vai estar me explicando as características ali do teu trabalho que, se eu sou um leigo, digamos, tem coisa que eu posso ser que eu não esteja percebendo, tu entende? Não, mas Nesse sentido que eu você vai está pensando. vendo, você tá vendo a versão do profissional. Eu estou te Tá. perguntando a versão do cliente. E tá, Ah, você pode, entendi. tá, e você pode não concordar, e tá tudo bem, você não tem que concordar aqui Claro. comigo, né, de maneira nenhuma. Estou te perguntando por quê. Uhum. Na minha opinião, se eu tivesse que analisar o seu trabalho, é mais fácil eu olhar o seu site e analisar ele do que eu analisar na sua frente. Porque se eu olhar uma foto e dizer não gostei, eu não vou falar para você, não gostei. Tá. Puta, essa foto aqui tá uma bosta. Ó, eu não posso, sei lá. Eu, com a minha educação, não acredito que eu possa falar, mas eu posso pensar. Uhum. Eu olho pro seu trabalho e digo, que foto bosta. Eu pensei. Eu olhei uma foto aqui e pensei algumas coisas. Não vou falar isso pra você aqui na frente. Porque você vai Certo. se magoar, eu posso estar sendo um escroto, eu posso estar sendo um otário, eu posso estar sendo, sei lá o que você vai pensar que eu sou, ao falar tudo o que eu penso. Né? Eu Uhum. tenho certeza que você passa na rua, você olha um carro muito feio, ridículo, o cara fez uma personalização no carro ridículo. Você não grita para ele, você tem o carro é ridículo. Não importa a sua opinião, você Sim. só pensou sobre aquilo. Então, o que eu estou tentando dizer? Eu acho que, para mim, Kunz, analisar o seu trabalho sozinho, para eu ter certeza que eu vou investir em você, né, no seu trabalho, é melhor do que eu fazer ao vivo com você. Por quê? Porque às vezes eu quero ser simpático, respeitoso, e eu não vou falar algumas coisas que eu estou pensando. Então, o que eu estou tentando te dizer? Eu acho que para o teu cliente ter certeza que você é o cara ideal, o ideal seria ele poder analisar as suas fotos de eventos, já que ele vai te contratar para eventos, Uhum. num ambiente sozinho, olhar. Não quer dizer
que não é importante uma reunião com você. São coisas diferentes. Estou falando Tá. uma versão do cliente e outra versão é sua. São versões diferentes. Né? A sua versão, para você, fotógrafo, para nós, fotógrafos, é importante a gente falar presencialmente com o cliente. A gente vai conseguir explicar mais o nosso trabalho, sem sombra de dúvida. Explicar o trabalho é uma coisa. Convencer a pessoa a comprar é outra coisa. Eu não convenço ninguém a comprar nada de mim. Eu explico os benefícios e o que é o meu trabalho. Mas eu não convenço ninguém. Por quê? Eu sei que toda vez que eu vou convencer alguém a fazer algo que eu não tenho certeza que ela quer, eu vou ter um problema depois lá. Porque no final das contas eu vou fazer o meu trabalho e se ela não está realmente convencida por ela mesma, talvez eu encontre um problema lá na frente. Que é o que Certo. você está relatando aqui. Então, o primeiro ponto é esse cuidado, tá? Principalmente com fotografia de evento. Porque de ensaio é mais fácil. De ensaio você pode fazer, você tem calma. O cara que discorda que é mais fácil, não sei. Você concorda que fotografar eventos é mais complexo do que fotografar Concordo, ensaios? concordo, concordo. Total. Então, o risco que nós, como fotógrafos, corremos é muito maior. O risco que o cliente corre como cliente também é maior. Também é Tá? maior. Então, esse é um cuidado. Então, dica para você: postar mais e mostrar mais o seu trabalho de eventos. Tá? Esse é o primeiro passo. Passo número 2, que eu acho que é bem importante. Antes de eu me aprofundar nessa questão, que a gente tem várias coisas legais para falar, eu quero deixar claro uma coisa para você e para todo mundo. Existem a regra e existe a exceção. Então, o que eu estou tentando falar para você? Existe a regra e existe a exceção. Toda regra existe a sua exceção. Então, se você que quer isso no mundo da fotografia, vamos lá. Você atendeu 10 eventos. Desses Certo. 10 eventos, 9 deu tudo certo. Perfeito, só elogios, venda extra, o cara indicando seu trabalho, o cara virou um defensor da sua marca, você é foda. Você virou o melhor fotógrafo do mundo para eles. 9 aconteceu isso. 1 aconteceu um probleminha. O cara deu uma reclamadinha. Essa uma pessoa é a exceção. O que eu estou tentando te dizer? Você não deve focar na exceção. Você deve focar na regra. Porque, sim, às vezes acontece de terem pessoas que você pode ser o melhor do mundo e você não vai agradar elas. Isso nós temos que ter clareza sobre isso. Então, a primeira coisa que eu estou tentando deixar claro é isso para você. Cuidado. Fotógrafo que é perfeito em todos os momentos é mentiroso. Na minha opinião. Tá? Ó, mais de 700 casamentos, um caminhão de ensaio, mais de 2.000 ensaios. Você acha que eu agradei 100%, 101% todo mundo? Não. Tá? Tem raríssimos problemas? Raríssimos. Não é 10%. Talvez seja 1% ou menos. A cada 100, 1. Tá? Eu dei um exemplo de 10, né? Então seria um 10%. 10% eu acho ainda muito perigoso. Mas, só quero deixar claro que se isso começa a acontecer com mais frequência, opa, isso é uma regra. Então você tem que resolver isso, que é o que você está fazendo aqui comigo. Agora, aconteceu isso de 50 casamentos, aconteceu em um caso. De 50 eventos, aconteceu em um caso. Tá, não foca nesse caso, resolve esse caso com uma exceção e segue a sua regra, porque a sua regra está dando certo. Tá? Então, só pra gente. Porque às vezes as pessoas me dizem, meu Deus, eu tive um problema com o cliente. E às vezes o problema com o cliente não é problema por conta de você, às vezes é por conta do próprio cliente mesmo, que tá nasceu com o cu virado pra lua, né? Acordou com o cu virado pra lua e resolveu incomodar. Então, assim, a gente tem que cuidar se é regra ou se é exceção. Né? Então, dito tudo isso, vamos lá. Próximo passo. Tudo isso que eu estava te falando sobre mostrar o trabalho tem a ver com a sua autoria. Certo? Então, quanto mais claro for a sua autoria, e por isso que é importante mostrar o trabalho, então essa é a primeira parte. A parte agora é mais importante, que é realmente ter e criar uma autoria. Por quê? Quando você passa a ter cada vez mais autoria, você mostra essa autoria certa, a pessoa vem através dessa autoria, a chance de você ter esse problema, ela vira completa exceção. É muito raro acontecer. Por quê? Porque a pessoa sabe o que está contratando. Tu entende? É tipo o cara que vai comprar uma Harley para andar na estrada de chão. Não faz sentido. O cara tem que ser besta. Pode acontecer que alguém faça isso, mas daí ele é a exceção. O cara vai chegar na concessionária e dizer, essa moto é uma bosta na estrada de chão. O vendedor vai olhar e dizer, é uma bosta mesmo, não foi feita para isso.
Né? Entende? Então, assim, acontece. Então, quanto mais autoria você tiver, assim como a Harley tem, né? Como a gente tem autoria, mais difícil o cliente errado chega até a gente. Então, quando ele chega, é exceção. Quando eu olho para o seu perfil, e por isso que eu pedi enquanto estava olhando, eu acho que você tem, sim, já uma grande cara de autoria. Em todas as fotos? Não em todas, ainda. Mas tem feito legal. Assim, tem sido claro essa sua evolução. Agora, o que acontece? Quando eu olho para isso aqui, aí eu venho para o outro perfil, já tem uma outra pegada. Todos os retratos que eu vi, deixa eu ver se são todos. Todos? Não, meu. O último não. Mas os de 26 publicações, não, duas. Não, três. Ó, olhando com mais calma, apareceu mais. Tá, mas mesmo assim, três não estão olhando para a câmera. Todas as outras estão olhando para a câmera. Os retratos. Ó, não tem nada de certo e errado com isso, tá? É o que eu só estou tentando te dizer. Eu olho e crio padrões. Então, a sua maioria, o padrão é um retrato, meio corpo, olhando para a câmera. Não tem nada de certo e errado com isso. Mas é um padrão. Então, o que acontece? As pessoas que gostam disso, naturalmente, vão olhar e vão gostar e vão dizer, eu acho que ele é legal para me fotografar. A pessoa que quer alguma coisa mais solta, não tão formal, vai olhar para isso e vai dizer assim, não é bem isso que eu queria. Tu entende? Então, e aí o que acontece? Se a pessoa olha e diz, não é bem isso que eu queria, fala com você e você diz, não, fica tranquilo, eu faço o que você quiser. Isso é certo ou errado? Cara, eu vou defender o meu padrão inicialmente, tá? Tipo assim, eu diria algo do tipo, a gente, dentro desse trabalho, a gente pode tentar fazer alguma coisa nesse sentido que tu quer, mas talvez não fique como você gostaria, né? E ele tem a liberdade de escolher as fotos depois e tal. Tá, mas ó, você tem a liberdade. Olha o que você falou agora, tá vendo como você está Uhum. confundindo tudo? Talvez não fique tão bom quanto você queria. Não, mas não vai ficar mesmo, porque eu não quero essa. Eu quero umas Sim, mais soltas. Aí você me confundiu. Dá para ou não dá para fazer agora? Tu entende? correto. Você nem assumiu o que consegue fazer e nem assumiu o que você não quer fazer. Então é o clássico caiu na rede é peixe. E ó, eu sei que tem momentos na nossa carreira que não dá para ficar escolhendo peixe, não. Você está com fome, não Uhum. importa o tipo de peixe, com espinho, sem espinho, você vai comer, e vai tirar o espinho, e vai comer, e vai se alimentar. Mas Certo. com o passar do tempo, a gente pode virar um pescador que vai definindo qual peixe quer pescar, né? Ou seja, a gente vai Uhum. definindo um pouco mais. E por que eu estou tentando te falar isso? Porque ao separar o seu trabalho, eu olho para o seu trabalho de retrato e olho para esses aqui, ó. Posso mostrar? Só para tirar um Pode, exemplo claro. À mais vontade. didático. Por exemplo, ó, Uhum. vamos lá. Eu pego o seu perfil de retrato, que inclusive tem algumas fotos muito legais, eu acho muito legal esse Uhum. retrato desse veião aí. Acho bem legal mesmo, achei bem estiloso. Então tem, ó, mas ó, olhando pra câmera aqui, né, bem clássico, assim, digamos, na minha opinião, tá? Certo. Minha opinião, essa é a minha opinião você pode fazer, enfiar onde você quiser. Bem clássico, beleza? Uhum. Tá? Agora, vamos lá, eu volto aqui, é uma pegada de trabalho, tá? Agora eu Aham. volto aqui e olho, por exemplo, esse trabalho aqui. Já não é mais tão clássico, já é uma parada um pouco mais, é clássico, mas já é uma Ficou mais variada. solto. Exato. Esse cara não é um cara que tinha retrato lá? Não, esse eu não cheguei a Não? fazer. Não. Tá, mas é parecido, achei que fosse, ó. Mas, ó, é mais solto um pouquinho. Então, ó, isso aqui, bem mais solto do que aquelas outras fotos. Você entende? Uhum. Então, o que que acontece? Dá uma variada bem grande e eu acabo me perdendo um pouco no que esse cara é especializado. E aí, o que acontece? Se eu vejo seu perfil de retrato, gosto das suas fotos de retrato, né, e estou acostumado a ver aquilo, e eu falo com você, e você diz que topa fazer eventos, o que eu parto do princípio que você vai fazer nos eventos? Aquele tipo de foto. Vice-versa, a mesma coisa. Então, Uhum. aonde eu estou tentando chegar? Cara, quer dizer que o cara, seu cliente de retrato, por exemplo, viu aquelas fotos mais clássicas, vai para o evento, ele imagina que você vai fazer a mesma pegada lá. Então era importante isso tudo estar no mesmo perfil, tudo no mesmo site, para as pessoas entenderem que, ó, no evento você trabalha de uma maneira que é um pouco diferente dos retratos, que para você é óbvio. Para mim também é óbvio. Não tem como Sim. fazer um evento
na mesma pegada do retrato. Não tem como, é impossível. Né? As pessoas não estão Justamente. paradas para ser fotografadas por você. As pessoas estão lá vivendo a vida. É Uhum. impossível. Na nossa cabeça é normal. Mas na cabeça deles, talvez não seja tão normal. E aí é a tal da maldição do conhecimento, que você tem que tomar cuidado. Porque você sabe isso. Para você isso é óbvio, porque você é um profissional. Mas para o seu cliente talvez não seja tão óbvio. Vou te dar um exemplo fora da fotografia. Quando a gente construiu a nossa casa, estava planejando ela, uma casa de concreto e muito vidro. Quando a gente analisou o 3D, a gente tinha toda a sala e cozinha, todo um vão gigantesco e também os quartos, sem nenhum pilar. Era tudo Uhum. de vidro ali. Era tudo de vidro ali. Né? E eu nunca tinha parado para pensar que precisa de pilar ali. Eu olhei o 3D, para mim é o 3D. Quando chegou na hora de fazer, o engenheiro meteu um pilar lá. Eu falei, não, mas não tem pilar. Tem. Eu falei, não tem não, olha o 3D. Ah, mas no pilar, no 3D não tem, porque foi o arquiteto que fez. Eu falei, sim, mas foi onde eu aprovei. Ah, Uhum. mas não tem como não ter um pilar, a casa vai cair. Isso é óbvio, ele disse. Eu disse, é óbvio para você. Para mim não é óbvio. A casa não é toda de concreto? Uhum. Para mim não é óbvio que tem que ter um pilar ali. Se fosse óbvio para mim, eu não seria fotógrafo, seria engenheiro. E eu seria um engenheiro melhor que você. Falei para ele. Sabe por quê? Porque eu não partiria do princípio que o que é óbvio para você, como engenheiro formado, que está recebendo muito bem pago, inclusive, não é óbvio para mim que sou um fotógrafo. Se fosse óbvio para mim, eu mesmo desenhava, caralho. Eu tinha botado essa grana que eu paguei para você no meu bolso. Uhum. E na época a gente se estressou com isso. E aí eu aprendi uma coisa. Maldição do conhecimento. Para ele é óbvio. Mas para mim, como cliente, não era óbvio. Então, o que é óbvio para nós como fotógrafo, nem sempre é óbvio para o nosso cliente. E a gente, quando está mostrando nosso trabalho, mostrando nossa autoria, mostrando tudo isso, a gente tem que pensar no nosso cliente. Né? A gente tem que entender que esse cara, talvez, quem sabe, não saiba o que é óbvio para gente. Então, nesse momento, é legal que ele consiga perceber o óbvio em que um evento vai ser um trabalho diferente do que um retrato. Faz sentido? Sim. Então, e aí você começa a reduzir esses riscos e esses pequenos problemas. Tá? Então você Uhum. vai reduzindo isso. 2.2, né? Quando você diz assim, tem mais alguma foto que você precisa ou que você quer, você nesse momento como cliente, como fotógrafo, como profissional, está jogando a responsabilidade no cliente. Do tipo, tem mais alguma coisa que precisa ser feita? Se ele disser que não, você está tranquilo, você vai para casa sabendo que você fez o que tinha que fazer. Uhum. Só que na vida real não é bem assim. Porque se tiver um problema, vai sobrar para você depois. Se ela esquecer, vai ter um problema para você depois. Aí você vai dizer, ah, mas você disse que não tinha mais nada. Mas eu não lembrei, porque eu estava nervosa, porque não sei o que aconteceu, porque tudo atrasou. Já ouviu essa historinha? Sim, sim. Todo mundo já ouviu, né? Uhum. Então, no final das contas, o pepino explode na gente. Então, o que que acontece? O que você tem que fazer? Quanto mais autoria você tiver, quanto mais claro for a autoria, menos isso vai acontecer. Passo número 2 para você fugir disso. Reunião briefing antes do evento. Pelo que eu entendi, você faz. É nessa reunião a hora de pedir para eles. Tá? Porém, não pedir em excesso. Uhum. Vou te explicar como. Eu faço uma reunião de checklist, que talvez você já tenha visto lá dentro do Poder da Autoria, e eu tenho uma série de perguntas que eu faço para eles, né, que são importantes para mim, que são importantes para o evento. Chega no final, já está tudo discutido, já está tudo combinado, eles estão muito tranquilos, eles estão de boa. E no final eu digo, tem uma pergunta aqui, que normalmente as pessoas não têm muita resposta sobre isso, mas eu vou fazer, se vocês tiverem, vocês me digam, que tem alguma foto que não possa faltar? Tá vendo que eu expliquei a pergunta antes de fazê-la? Ela disse, Uhum. alguma coisa. Daí eu dou um exemplo, vou te dar um exemplo, sei lá. Obviamente que não é dos momentos que estão acontecendo, porque a gente está contando a história o tempo todo, mas sei Claro. lá, vou te dar um exemplo. Lá no banheiro do evento de vocês tem
pedaço de crochê que foi feita pela avó, pela tataravó, que apareceu lá e que para nós aquilo não fazia nem ideia de que era importante, mas para vocês era muito importante. É raro ter, mas se tiver, nos fale. Porque aí a gente vai estar, eu anoto aqui, a gente não esquece de nada. Então nessa hora é o momento dela pensar sobre essas coisas. E deixo aberto. Se vocês lembrarem. Normalmente não tem, tá? Normalmente elas dizem que não tem, no meu caso. Né? Normalmente não tem. Mas eu digo, se você tiver, depois você tem meu WhatsApp, você pode me escrever, me pedir, sem problema nenhum. Tá bom? Então, assim, eu acho que é nesse momento que você tem que fazer. Enquanto você está fotografando, quando você está fazendo, na minha opinião, você não deveria perguntar. Enquanto você está fazendo, você está fazendo. Você está executando. Você não devia se intrometer nessa parada. Então, eu acredito muito nisso. Enquanto você está fazendo, você está fazendo. Essa é a diferença do evento para o ensaio. Para o ensaio, você pode conversar, você pode pedir, é mais tranquilo. No evento, eu não recomendo isso. Por quê? Porque senão você abre uma porta para o mundo de Nárnia. Se você pegar alguém nervosa, que está meio fora de si, né? Às vezes acontece, a gente está fotografando pessoas. E você diz assim, tem alguma foto que você gostaria? E ela começa a criar fotos. Naquele momento, você teve um problema. Eu aprendi isso há muitos anos atrás, quando foi uma menina de 15 anos. Não sei se eu posso falar isso aqui ou não, mas enfim, já faz muitos anos ninguém vai saber do que eu estou falando. O fato é que é o seguinte, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, estava na final da festa, eu fui me despedir. Maldita hora que eu fui me despedir. Eu não lembro se foi 15 anos ou se foi uma formatura, não vou lembrar. O fato é que, não julguem, talvez tenha sido uma formatura, talvez eu falei errado. Ela que bebeu, e eu acho que era uma formatura. Ela não estava acostumada a beber, não era uma pessoa que estava acostumada a beber. E ela bebeu, e ela se transformou em outra pessoa quando ela bebeu. Às vezes acontece, né? Ela não queria foto com ninguém, de boa, ela bebeu. Ela me tirou para chaveirinho. Eu virei o chaveirinho da moça. Nós tínhamos fotografado com todo mundo, já feito foto de convidados, tinha feito de tudo. Não é que a mulher endoideceu e começou a passar um por um na pista, querendo fazer foto com todo mundo. E ela corria em todo mundo abraçado. Faz uma foto aqui. Corria lá. Faz uma foto. Foi uma formatura, agora lembrei. Inclusive onde é que era. Faz uma foto aqui, faz uma foto aqui. Rapaz, eu passei por todo mundo na festa, fazendo a foto de novo. Quando nós terminamos, você não acredita. Vai parecer palhaçada. Mas ela começou de novo, pela mesma ponta, e foi repetido de novo. Eu falei, não. Você pronto, ela não tá conseguindo dançar com a galera, ela pegou o curso de chaveirinho para dançar junto e fazer foto. Tipo assim, a festa virou. Vamos dançar? Não, vamos fazer foto. Sacou? E o que eu tô tentando. Naquele momento eu aprendi que tome cuidado para quem você pede. Se tem mais alguma foto para fazer ali. Porque você pode estar atando o seu pé num lugar complicado de sair depois. São coisas que a gente vai aprendendo. Então, eu sei que a maioria das pessoas, dos fotógrafos, acha que um bom profissional é aquele que pede. E aí, meu velho? Satisfiz todas as suas necessidades? Você tem uma pergunta para me fazer? Você tem mais alguma coisa? Eu sei que parece isso ser um bom profissional. Vou te dar um exemplo na fotografia. Você tem mais alguma foto? Você quer mais alguma coisa? Me diz que eu estou aqui para fazer. Parece que esse é o ideal. Certo? Mas nem sempre é. Eu vou te dar um exemplo de novo fora da fotografia, porque fica mais fácil para a gente entender. Vamos lá. Eu sempre dou esse exemplo e é muito bom. Faxineira, diarista, sei lá como se chama. Imagina, tem dois tipos de diarista. Vou simplificar o que não é simplificado. Dois tipos de diarista. A diarista que chega na sua casa e diz assim, Senhor Robson, ela é educada, é uma boa pessoa. Senhor Robson, o senhor tem alguma coisa para me fazer hoje? O que eu há para fazer hoje, senhor Robson? O que eu limpo? Limpo os vidros, eu limpo as janelas, eu não sei o que tem que limpar numa casa, tá? Eu lavo louça, lavo roupa, sei lá. Ela vai me perguntar tudo aquilo, né? O que você quer que eu faça? E aí começo eu, pega uma listinha e começa, faz isso, depois você limpa isso, depois você faz isso, você faz isso. Fez uma lista de tudo que ela para fazer. Ela vai fazer, chegou em casa, ela fez tudo. É uma boa faxineira? Né? Fez tudo que mandou fazer. Ótimo trabalho. Agora a diarista número 2, a faxineira número 2. Ela chega e diz, bom dia, seu Robson, tudo bem com o senhor?
tudo bem. Ó, fica à vontade. Se eu te atrapalhar, você, por favor, me fala. Eu vou fazendo meu trabalho aqui, tá bom? Eu falei, tudo bem, fica à vontade. Chego em casa no final do dia, tudo perfeito no seu lugar, limpíssimo, tudo direitinho, como tinha que ser feito. Quem é a Uhum. melhor faxineira? A um ou a 2? Eu acho que é a segunda. Bingo! Sabe por quê? Porque as duas fizeram o que tinha que ser feito. Só que a um Uhum. te pediu. E caso você tivesse esquecido de falar para ela limpar a churrasqueira, ela não teria Exato. limpado a churrasqueira. Né? Uhum. Agora a número 2 é boa, sabe por quê? Porque você não falou para limpar a churrasqueira, mas ela limpou mesmo assim, sabe por quê? Porque estava suja. E aí, o trabalho dela era limpar essa parada. Então, Certo. faz sentido, não faz? Claro, claro. Melhor é aquele que, além de fazer um bom trabalho, enxerga o trabalho a ser feito. Melhor ainda, né? Só que quando nós somos os fotógrafos que pedimos, estamos aqui às ordens, eu faço o que você quiser, nós estamos sendo a faxineira número 1. Faxineira 1. Bom trabalho. Mas a gente não está enxergando o trabalho. A gente só está fazendo o que nos mandam. Então eu acho que é um bom fotógrafo, sim, mas eu prefiro o número 2, que é aquele cara que enxerga o que fazer, que acalma as pessoas. Vou te dar um exemplo. Eu fotografei 15 anos, há poucos dias, de uma filha de fotógrafa, que inclusive é aluna minha, Uhum. e a gente fez uma reunião de checklist. Essa que eu falei antes para você. Chegou numa hora, no finalzinho da reunião, ela disse assim, nossa. Ela relaxou, ela baixou o ombro, porque puta, eu sou fotógrafo, eu analiso as pessoas o tempo todo. Ela baixou, ela respirou, baixou o ombro e disse assim, nossa, como você passa uma calma. Eu falei, nossa, e era de manhã, né? Então eu também estava mais calmo, estava tomando meu café ainda, era 8 horas da manhã a reunião. Eu disse, é mesmo, que bom. Daí eu falei, isso é bom ou isso é ruim? Eu brinquei com ela, passar calma é bom ou é ruim? Né? Uhum. Perguntei pra ela, falei, não, é ótimo, nossa, você estava tão nervosa, agora eu tô tão calma. Daí eu falei, que bom, essa é a minha tarefa. Eu não consigo te acalmar em todos os sentidos da tua festa, mas no mundo da fotografia eu quero te acalmar. Por quê? Você é fotógrafo, mas não da sua filha e não da sua festa. Sou eu que vou fazer, fica tranquilo, eu bato no peito, eu vou sei o que tem que fazer. Você pode se estressar com tudo, menos com isso, porque eu tô aqui para ser, eu sei o que eu vou fazer. Tudo que eu precisava de você, eu te perguntei aqui nessa reunião. Fora isso agora, minha responsabilidade é meu trabalho. Então fica tranquilo. Não sei nas outras coisas da sua festa que você vai ter que resolver, mas as fotos você pode ficar tranquilo. Então, e é isso que ela sentiu antes de eu falar isso. E isso é muito bom. Ó, o meu cookie fica assim. Eu botei a responsabilidade tudo em mim. Não tô dizendo que não, tá? Você acha que eu sou besta? Eu Uhum. sei que eu tô botando uma responsabilidade gigante em mim. Mas é por isso que eu também consigo cobrar mais. Por isso eu também consigo fazer isso. Por quê? Porque é isso, né? Quanto maior a responsabilidade, mais o seu ganho. É o que eu sempre Claro. brinco. Quem ganha mais, um piloto de avião ou um motorista de ônibus? O piloto de avião paga mais, ganha mais. Por quê? O risco que ele corre é maior. A responsabilidade que ele tem é maior. Se ele tiver um erro lá, morre 300, 400 pessoas. Uhum. Né? Se o motorista de ônibus errar, morre 10% disso. E talvez nem morre todo mundo. Né? Porque pode. Então, assim, Deus o livre, bate. Né? Mas a gente não lida com morte. Mas a gente também lida com responsabilidade. Sim. Então, o que eu estou tentando te dizer? Pô, quase uma mentoria aqui para te dizer que Uhum. não tem um ponto errado. Não tem uma coisa errada. Não tem uma coisa que você faz que está errado. São pequenos ajustes dos parafusos que vão encaixar e que vão fazer esses pequenos problemas serem cada vez menores. Né? E, de novo, isso não acontece do dia para a noite, é uma construção. Você vai construindo isso. E, de novo, não seja faxineira número 2. Por mais que pareça que essa é a melhor, não é, na minha opinião. E por isso que eu Uhum. defendo a autoria. Né? A autoria é. O que seria uma faxineira com autoria? Seria a faxineira número 2. Ela vem e sabe o que fazer. A faxineira número 1 é uma boa é uma boa faxineira, mas que sem autoria. Ela faz o que você manda fazer. Tu entende? Ela faz o que você manda Certo. fazer. Que para alguns que gostam de ser controladores, até parece ser melhor a faxineira número 1, por exemplo. Né? Tem gente que é controlador. Então ele gosta de Uhum. controlar tudo. Eu gosto de mandar e tal. Ó, fotógrafo, faz isso, depois faz isso, faz isso. Só que, Tem, ó, cara. exato, tem muitos. São pessoas controladoras. Ó, nada de certo e errado com elas. Uhum. Mas é aquilo que eu falei antes.
o bom pescador, com o tempo, escolhe o peixe que quer pescar. O bom fotógrafo, com o tempo, escolhe o fotógrafo, o cliente que ele quer ter. Eu não Claro. quero ter o cliente controlador. Tu entende? Eu não quero ter o cliente controlador. Assim como eu não quero ser um controlador, por exemplo. Eu não vou falar para o meu médico o que ele tem que fazer se ele tiver que fazer uma cirurgia de mim. Eu sou a pessoa contrária dela. Eu sou assim, cara, confio em você, faça o que tem que ser feito. Eu estou te contratando porque você é o melhor que eu posso pagar. Entendeu? Uhum. E eu acho que esse é uma responsabilidade grande que a gente bota na mão do profissional, mas é isso que ele está sendo pago para fazer. Então, Entendi. quanto vá fugindo desse controlador. Só que à medida que você vai se colocando à disposição, faça o que você quiser, eu faço o que você quiser, você está chamando a atenção dos controladores. Já imaginou se eu sou fotografado por você e sou controlador, tá? E Tá. você faz tudo o que eu mando. Você fez o teu trabalho, ó, redondinho. Eu vou indicar você para outras pessoas controladoras também. Vou falar assim, Uhum. não, ó, ô Joãozinho, ô Mariazinha, fica tranquilo, tem um fotógrafo para te indicar. Cara, o cara, ó, excepcional. Eu pedi, tudo que eu mandei, ele fez. Ou seja, um controlador vai indicar para o seu trabalho, que foi muito bem executado, né, para mim como controlador, eu vou te indicar para outro controlador. Uhum. Logo, outro controlador, você virou o cara que fotografa os controladores. Entendeu? Aí mudar isso é mais difícil depois. Entende? Agora, no momento Sim. que eu tenho você, como eu sou cliente seu, você me satisfez, fez um trabalho impecável, eu vou dizer para você, não, cara, sensacional, o cara é bom demais, eu não sei, falei nada, eu nem vi ele no evento direito, a coisa aconteceu, tenho fotos que eu nem vi, que eu não faço nem ideia que aconteceu, me matei de rir, me matei de chorar, foi incrível e parecia que ele não estava nem lá. Eu vou estar indicando pessoas que confiam completamente. Eu confiei completamente em você, vou estar indicando Uhum. dessa forma. Se essa pessoa é uma controladora, ela já vai dizer assim: não, eu não quero um cara assim. Eu prefiro um cara que eu mande. Se a pessoa não é controladora, ela diz: nossa, é esse que eu quero, um profissional que enxerga o serviço. Então, naturalmente, de novo, está se indicando para essas pessoas. É muito louco como a gente vive em bolhas. E as pessoas falam Uhum. mal das bolhas. Só que no final das contas, é ter autoria e viver numa bolha. Ó, é uma bosta a bolha política, é uma bosta de bolha qualquer coisa. Mas eu vou Uhum. te falar uma coisa. Eu amo a bolha que eu vivo, fotograficamente falando. Por quê? Sim. Eu criei a minha bolha chamada autoria. E é essa bolha que me protege dos clientes errados. Olha que Claro. baita sacada. Sabe, assim, eu não acho que todo mundo tem que gostar do meu trabalho. Eu não, eu quero, ó, tem minha bolha aqui, você gosta disso, entra na minha bolha. Não gosta, vai na bolha do lado ali, ó. Tem outra bolha aqui do lado. Entende? Olha que massa isso. Então a gente não pode cair na armadilha de pensar como todo mundo pensa, de fazer como todo mundo faz. Uhum. E o clássico, né? Ser bonzinho demais, às vezes a gente acaba se fudendo. Sim. Tá? Aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe era uma Total. pessoa boazinha demais, só se fudeu na vida. Assim, né, com todo respeito e tal, mas quando a gente é bonzinho demais, ó, ser bonzinho não é ruim não, tá? É bom. Mas demais, as pessoas começam a passar do ponto com a gente. Sim. Então, cara, olha que louco. Tudo isso nós falamos pra gente evitar ter um problema. E veja, eu nem falei tanto tecnicamente assim, né? Por quê? Porque eu acho que o problema não tá no depois de contratar. Tudo que eu te falei agora é antes de te contratarem. O problema tá aí. Porque se você atrai Certo. por isso, você tem que entregar isso. Se você atrai por uma pessoa que vai fazer tudo o que eles querem, você vai ter que entregar isso, senão você vai ter problema. Agora eu vou te dar uma dica de como você faz essa transição. Fechou? Boa. Uhum. Vamos lá. Você continua fazendo o que você faz e o que eles pedem, se esse for o caso, faz. Você nunca diz não. Tá. Esse é um erro. Às vezes as pessoas escutam isso aqui e dizem assim: ah, vou dizer não para esse peixe aqui. Foda-se. O Kunz disse que não era para aceitar tu como cliente. Vou fazer. É o mundo do extremismo, né? Uhum. Não é assim, né? Eu acho que você tem que fazer, evitar ou não. Isso quer dizer o quê? A pessoa vem, você aceitou o contrato, ela te contratou, você faz o que tem que ser feito, mas você trabalha o dobro.
você trabalha mais, você faz aquilo que as pessoas não esperavam de você. Aquilo que vai surpreender as pessoas. Então, se essa pessoa, ela vai começar a perceber que, talvez, quem sabe, as suas fotos diferentes, e que ela não pediu, são melhores, foram melhores para ela. E ela vai começar a falar isso para outras pessoas. E ó, isso não vai acontecer com todo mundo. Às vezes, algumas nem vão gostar daquelas fotos. Tá tudo bem. Só que você vai publicar essas fotos que mais fazem sentido para você e menos aquelas fotos que não fazem tão sentido para você. Então, aquilo que eu digo, curadoria tem 2 pontos, né? Curadoria você cura o seu trabalho para o seu atual cliente de uma forma e você cura o seu trabalho para o seu novo cliente de outra forma. Que é o quê? O cliente que você contratou, você entrega tudo que você fez, o que ele pediu, está tudo certo. Para o seu novo cliente, você só publica na sua rede social, no seu site, nos seus trabalhos, aquilo que você curte de verdade. Foda-se o seu cliente nesse momento. Então, eu sempre digo assim, ó, o que você publica no seu Instagram não é para o seu atual cliente. O seu atual cliente é as fotos que você entregou para ele, tá tudo na mão dele. Não é o post no Instagram seu que vai fazer bem para o seu cliente. No seu Instagram, tem que fazer bem para você, buscando um novo cliente. Quais são os futuros clientes que você quer? Nós dividimos em pessoas controladoras e não controladoras. Tem várias formas de ver isso. Então, vou continuar nessa mesma teoria para a gente aterrissar as ideias. Você quer fotos? Quais as fotos que você vai publicar? Elas estão atraindo mais pessoas controladoras ou menos controladoras? Não tem certo ou errado. Tem o que você quer fazer. Na maioria dos casos é menos. Menos controladora. Tá, beleza. Então é isso. Então tem que fazer isso com pressão para quê? Para que as pessoas entendam isso. Sacou? Entendam isso. E aí começa a chegar as pessoas mais interessantes, entre aspas, para você. Saca? Entendi. Faz sentido? Faz, total. Porque a pergunta não é simples, não. Ela é um aranhado de coisas. Porque é sempre assim. Quando você está num nível, começando a chegar num nível interessante, você tem que entender que a simplicidade, ela é difícil simplificar o que não é simplificado. Né? Então é difícil. Então, assim, chega num momento em que esses apertinhos de botões que vão fazer as coisas andarem. E, cara, eu vou te falar uma coisa. Você é um clássico fotógrafo da Serra Gaúcha. Isso não é ruim, tá? Explica. Mas é o que vou te explicar. O trabalho das pessoas da Serra, eu sou da Serra, mas eu não sou tão da Serra, eu sou mais do pé da Serra. É muito diferente o trabalho da galera da região metropolitana, Novo Hamburgo, essa região aqui, da região de Porto Alegre, é muito diferente. E é muito diferente da região de Caxias. Caxias, Farroupilha, Bento, é muito diferente. Porque culturalmente nós somos diferentes. A forma de falar, o jeito, né? Aí é mais gringão, né? Tem o outro lado da serra aqui na minha que é mais alemão, né? Claro. Então, assim, é diferente. E isso traz culturas diferentes. E eu vejo que na fotografia da serra, um pouquinho mais para cima, ali, Caxias por ali, né? Um pouquinho mais para cima aqui de Picada, tem essa pegada muito do ser prestativo. Isso é muito do gringo ser prestativo, né? Do gringo, quando a gente fala, a gente entende. Quem não sabe daqui gringo é o italiano, né? Eu chamo de gringo. Não sei se vocês chamam também de gringo. Chama, né? Chama, né? Gringo é o italiano. É muito de ser prestativo. A casa de um italiano é o quê? Você tem que ir lá comer, tem que comer muito, né? Tem muita fartura, meu Deus. Fala para uma avó italiana que você não vai comer o doce que ela fez. Você mata ela de piripaque. Então isso vem de uma cultura que a gente é muito prestador, assim, né? E aí a gente acaba levando essa nossa cultura para dentro da fotografia. E isso é bom, porque é legal, todo mundo gosta, mas a longo prazo eu não acho a fotografia que é tão interessante. Tem que sermos prestadores dentro daquilo que nós somos bons em fazer. Né? Um mecânico que é bom no diesel, não adianta ele querer ser bonzinho e prestador para um outro cara que quer arrumar lá um carro a gasolina, estou inventando. Se ele não é bom em fazer aquilo, ele está fazendo de conta que é um ajudante, né? Um prestador, mas não é. Vou te dar outro exemplo melhor. Quando eu viajei na Índia, é muito louco. O indiano, ele quer tanto te ajudar, tanto te ajudar, tanto te ajudar, a um nível que ele acha impossível não te ajudar.
Deixa eu te explicar. Se ele te pergunta para onde é tal lugar, ele não sabe. Ele não diz que ele não sabe. Porque ele fica com pena de você de que ele não te ajudou. Então ele prefere falar, mesmo sem ter certeza. Eu acho que é para lá, mas não tenho certeza. Ele prefere te dizer que é para lá, para te dizer, para ele ter a impressão que te ajudou, mesmo que para lá não era o caminho certo. Na Índia aconteceu dezenas de vezes. O cara não sabia o caminho, mas ele não dizia que não sabia. Ele dizia, não, é para lá e tal, tem certeza, é para lá. Para ti, ele tem a sensação de que te ajudou. Só que é uma falsa ajuda, porque na verdade ele está me prejudicando, está me mandando para o caminho errado. Claro. Né? E às vezes, quando a gente está sendo prestador demais, sobre uma coisa que a gente não é tão bom, por exemplo, o cara me pediu uma foto, ou pediu um tipo de ensaio, de retrato, ou de evento que eu não sei fazer direito, que não é minha pegada da autoria, né? Uhum. Eu não sou o cliente ideal, eu não sou o fotógrafo ideal para isso. E com o tempo eu consegui aprender, tive que criar caixa, né? Porque o caixa é importante. Para aprender a falar isso, caixa é importante. Quando o caixa Claro. tá raspado, tá no 0 a 0, é difícil dizer assim, ó, não sou o fotógrafo ideal para você, não. Quando o caixa tá mais Uhum. gordinho, é mais fácil de falar isso, eu sei disso. Mas o caixa só fica gordinho quando também a gente vai criando isso. Então, é um negócio que não tem quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Difícil essa teoria, quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha, Sim. se foi o ovo, como apareceu o primeiro ovo? Se foi a galinha, como apareceu a primeira galinha? Né? Então, assim, é a mesma coisa aqui, né? Tipo assim, caralho, mas eu tenho que negar, mas se eu negar, eu não tenho dinheiro. E se eu não negar nunca, quer dizer, eu nunca vou conseguir ter minha autoria. Então, assim, o que nasce primeiro? Não existe. É que nem o ovo e a galinha. É achar o equilíbrio. Né? Achar o Uhum. equilíbrio ali. Então, isso é muito sinistro, assim. Qual era a segunda pergunta? Cara, eu acho que meio que respondeu todas. Eu só fico meio na dúvida no sentido que eu tenho dois perfis, né? Que, como tu viu, eles seguem duas linhas um pouco diferentes. Eu tenho um certo receio de juntar as duas coisas e gerar uma confusão na cabeça de quem tá vendo. Por quê? Porque são linhas diferentes, exatamente. São tipos de trabalho que são diferentes. O estilo que eu faço de ensaios e o estilo que eu faço de retratos. Então eu Tá penso se bom. talvez eu não tenha que fazer um ajuste nessa. Algumas mudanças antes de juntar as duas coisas, entendeu? Vamos lá, agora eu vou explodir sua cabeça. Por que é que você faz as coisas de duas maneiras diferentes? Cara, como é que eu posso te explicar? Eu aprendi meio que fazer daquela forma, no caso dos retratos, e me trouxe bons resultados. Até mais Sim, do que os ensaios, por exemplo. Tive perfeito. mais recorrência de pedidos de orçamento, de pessoas procurando e tal. Então eu segui naquela linha. Perfeito. Quem decidiu o que você faz é o mercado, não você, né? Uhum. Tá aí a resposta. Quem decidiu o que você faz é o mercado e não você. Ou seja, você decidiu fazer o que aparentemente vende mais. Mas isso não quer dizer que é uma verdade absoluta. Porque talvez isso foi a que você aprendeu a fazer mais rápido. E como você aprendeu a fazer mais rápido, porque às vezes é mais simples, aquilo que a gente aprende a fazer mais rápido, mais simples, dá certo. Não quer dizer que o outro que você está aprendendo a fazer bem feito ainda não vai dar muito mais certo. Só você ainda não aprendeu a fazer tão bem feito. Tu entende? Certo. E aí o que eu estou querendo te dizer é o seguinte. Eu desconheço alguém, e ó, já tem uma estradinha aí, que consegue ser muito bons em dois estilos muito diferentes, com autorias diferentes. Eu não sei, eu acho que humanamente é meio que impossível, sabe? Uhum. Tu entende que é. Concordo. Eu não sei. Então, pensando a longo prazo, eu sempre penso a longo prazo no mercado fotográfico, sempre penso em tudo que eu faço a longo prazo. A minha pergunta para você é: se você não vai conseguir por muito tempo manter dois perfis, duas pegadas diferentes, não perfis de história, duas pegadas de trabalho diferentes, Uhum. qual é a pegada de trabalho que você quer ser conhecido por ter e ser e fazer? Se você tivesse que fazer isso por mais nos próximos 10 ou 20 anos, pense comigo, 20 anos fazendo essa maldita coisa, fotografando. 20 anos é bastante tempo. Eu tenho 16 de Tá. fotografia. 20 anos. O que você gostaria de fazer? Por que eu tô te falando isso? Porque lá atrás, quando eu comecei, eu me perguntei, mano, se eu tivesse que fazer isso aqui para o resto da minha vida, eu vou ser um cara muito infeliz. Se eu tivesse que fazer o que meus pais faziam, fazer igual o que eles faziam pro resto da minha vida, eu ia entrar em depressão. Eu tive essa clareza quando moleque.
Então eu falei assim, Sim. cara, não vou fazer isso. Ou eu vou fazer de um jeito que eu goste, ou eu não vou fazer. Ou eu vou largar essa porra. Desculpa a palavra, mas eu vou largar essa parada. Entende? E aí eu fui me encontrando. Depois de muita técnica e tal, fui me encontrando. Então o que eu tô tentando te dizer? Tá diferente, mas você não é diferente. Você é a mesma pessoa. Claro. Então eu acho que sim, você pode, o bem com vai estar te abençoando, você pode criar um perfil só e colocar cada vez mais, unir isso, levar a sua fotografia de retrato para o evento, do evento para o retrato, porque você é a mesma pessoa. E se você está no mesmo lugar, você está fotografando, naturalmente as coisas não podem ser tão distintas. Por exemplo, eu também faço retrato corporativo. Mas o meu retrato corporativo não é em estúdio com fundo preto olhando para a câmera, como, com todo respeito, a maioria faz. Sim. Não é. E ó, não tem nada de certo e errado com isso. E as pessoas que fazem isso comigo é por quê? Porque elas olham para essas fotos e não se veem nelas. Elas dizem, eu não sou assim. Ah, mas assim parece Sim. mais sério, assim parece mais rebuscado. Sim, mas eu não sou sério, eu não sou rebuscado. E é a briga que eu tenho para fazer retrato meu novo. O retrato que eu tenho nesse perfil do Instagram, tá vendo essa bolinha aqui? É de Aham, aham. 2015, feita de celular durante uma foto de making off de um workshop que a Diana fez. Que usa até hoje. Por quê? Porque não tem nenhuma outra foto que eu olho e digo, esse é eu. E a gente fez agora, semana passada, o Perim fez umas fotos minhas. Eu não olhei todas elas, eu já recebi, ele tá puto da cara porque eu não dei o feedback ainda. Eu não olhei ainda com calma, mas assim, foi uma briga inicialmente para eu conseguir deixar claro para ele, cara, Perim, eu te contratei porque eu quero essa pegada diferente, eu não quero formal. Eu não sou esse cara. Então eu quero que você faça o que, assim, pinta e borda, faça o que você acha que fazer. Tira da cabeça o padrão de retrato. Uhum. Porque eu acho muito bonita aquela foto que ele tem, que você tem, que muitos fotógrafos têm. Bonito. Um retrato bonito, no estúdio, com uma luz bonita. Acho bonito. Tenho certeza que Certo. se fizer uma foto minha também é bonita. Mas não é o que eu olho para aquilo e digo, não sou eu. Não faz sentido eu sentar numa sala escura com uma luz. Esse não sou eu. O que eu estou tentando te dizer? Que eu pego a minha pegada de ensaio, misturo com o meu evento, e se eu fazer retrato, eu vou fazer. Já fiz newborn, já fiz de tudo que você imagina. Com essa mesma pegada que eu tenho. Por quê? Porque as pessoas que chegam para mim para fazer esse tipo de trabalho, que não é o meu principal, que aí seriam eventos, eles querem porque eles olham e dizem, mas eu quero a sua pegada. Eu quero umas fotos de retrato, por exemplo, com uma pegada não tão retrato. Por isso que eu estou entrando em contato com você. Um exemplo muito claro, né? Publicidade. Tinha um tempo que eu fiz muita publicidade. Quando chegou na moda daquele street, dizia um street, sei lá o Aham, que que era, que aham. dizia assim, era como se fosse feita com um iPhone na rua, sabe? As fotos mais mega foda. Mas dava a impressão que foi feita por acaso. Aí, as empresas de Novo Hamburgo, por aqui, todo mundo começou a me contratar e não estava mais contratando os caras bons de publicidade, porque os caras bons de publicidade, eles eram bons em publicidade. Então, parecia que era super produzido e tal, e muito bem feito. Os caras são bons nisso, e eu não sei fazer isso. Às vezes começaram a me Uhum. contratar porque eles queriam uma coisa mais leve, mais rua, mais simples. E aí eu fiz muitos trampos de publicidade, apesar de não ser fotógrafo de publicidade, por quê? Porque eles queriam essa pegada mais rua mesmo. Olha que louco. E eu achei isso Entendi. muito massa. E eu fiz um trampo, eu fiz um tempo, uns 2, 3 anos. Depois essa modinha da rua foi passando. E naturalmente eles foram voltando para aqueles outros fotógrafos que fazem o que a moda faz, que são bons nisso. Entende? Eu acho isso lindo. Porque o que eu fiz? Eu mudei de bolha. Olha o que eu falei antes. Eu continuei na minha bolha da autoria. Eles é que entraram na minha bolha por um tempo e falaram, eu quero isso. Quando eles não querem mais, eles saem da minha bolha e vão entrar na outra bolha. Tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Então, resumindo, eu acho que você pode começar cada vez mais se encontrar, o que eu aconselho você, se encontrar nisso, isso e unindo isso. Porque, velho, o cara que fez um retrato com você, vamos lá, eu gosto do Uhum. seu trabalho, eu faço um retrato com você, beleza? Sou seu cliente, Certo. mas eu não sou casado ainda. Eu posso casar? Uhum. E eu não posso ser seu cliente se você faz evento? Claro. Posso ser seu cliente, né? E eu não tenho filho, não. E vai que a gente engravida. Não posso ser seu cliente de gestante? Correto.
e de família. Então, na verdade, eu acho que existe um grande problema em divisão das coisas. As pessoas dizem, mas são nichos diferentes. Nananina, não. Tudo isso que eu falei para você não são nichos diferentes. Quem fala isso, ele está viajando na maionese, não tem a noção do que é um mercado. São subnichos. Mas é dentro de um mesmo nicho, fotografia de pessoas. Se eu sou seu cliente, você faz retratos, você faz evento, né? Você faz, sei lá, você faz Uhum. evento de empresa? Não, nunca fiz. Tá, mas se eu te chamasse para fotografar um churrasco da minha empresa, de final de ano, você aceitaria ou não? Aceitaria. Tá bom, ó, você fez um retrato meu, eu sou dono de empresa, eu preciso de um fotógrafo, gostei dessas fotos. Eu não posso te contratar para Uhum. fazer umas fotos no final de ano na minha empresa? Claro. Tá, e se eu tiver uma filha de 15 anos? Você faz ensaio de 15 anos? Faço. Tu tá vendo que é tudo o mesmo nicho? Porque eu sou o nicho. Se você, ó, deixa eu tentar te explicar. Uma noiva e uma gestante é o mesmo nicho. Por quê? Ela pode ser o mesmo cliente seu. Ela só está num subnicho diferente, num momento distinto, um momento mais específico. Tu entende? Sim. Mas ela continua sendo o mesmo nicho. Então, na minha opinião, ela pode e deve ver, ao olhar o seu perfil, quando eu entro pro seu perfil e olho as minhas fotos que você publicou do meu retrato, eu tenho que ver que você faz foto de gestante também, por exemplo. Por quê? Porque se eu ficar gestante, eu vou dizer, pô, o cara fez umas fotos trimassa minhas, eu adorei os retratos que ele fez. Quem você acha que eu vou chamar? Entregou no prazo, fez tudo certinho, foi um bom profissional. Quem você acha que eu vou entrar em contato para orçar, pelo menos, o meu ensaio de gestante? Você, velho. É óbvio. Claro. Então, e aí quando você no seu perfil só mostra retratos, e eu nem sei que você faz foto de gestante, porque para você é óbvio que você faz. Lembra do óbvio que eu falei antes? Para mim não é óbvio. É. Eu não vou te contratar, sabe por quê? Porque eu nem sabia que você fazia gestante. Vou contratar o Joãozinho lá, que eu sei que faz. Saca? Faz sentido para você? Faz, total. Só que é muito louco, porque 90% dos fotógrafos não têm essa noção. Por quê? Porque ficou muito fácil ensinar na internet que você tem que. Porque a galera pega as coisas do marketing digital que ensinam na internet e trazem tudo para fotografia, achando que é tudo igual. Só que Uhum. eles não diferenciam as coisas. Quando tu escuta um cara grandão dizendo você tem que definir o seu nicho. Sim, você tem que definir o seu nicho. Você já definiu o nicho de fotografia de pessoas. Agora tem os subnichos, que é isso que a gente está falando. Outro nicho, fotografia de produto. Isso é outro nicho, é diferente mesmo. Né? Ou, sei lá, fotografia de comida. É outro nicho, de novo, né? Fotografia Sim. de, sei lá, de esporte, de futebol. É outro nicho de novo. Fotografia de político. Já é outro nicho de novo. Tu entende? Que é difícil. Uhum. É mais difícil você ter um cara que está transitando em tudo isso, né? Entende? Acontece? Pode acontecer, mas é mais raro. Então, na minha opinião, é subnicho isso que você está fazendo, e não nicho. E todos os subnichos, na minha opinião, eu incluo no meu perfil. Você pode ir lá no meu perfil. Né? No meu perfil tem tudo isso aí. Subnichos. E ainda mais por cima, eu tenho 2 nichos ainda dentro do meu perfil. Eu sou tão adoidado que eu tenho 2 nichos no perfil mesmo. Que é fotógrafos e não fotógrafos. Fotógrafos e clientes finais, eu chamo. Uhum. Cliente final é quem vai ser fotografado por mim. O outro é você, fotógrafo. Também é meu cliente, foi meu cliente. Você Claro. tá entendendo? Foi meu cliente, não foi? Sim. Você pretende casar? Mais ou menos. Tá A gente não bom, pretende então fazer festa. beleza. Mas se você fizer festa, se você mudar, eu tenho potencial de que você possa, talvez, quem sabe, ser novamente meu cliente. Claro. Você tá entendendo? Assim Uhum. como nos últimos desse ano eu devo ter feito quantos eventos para clientes já, ou seja, fotografando ou casamento ou 15 anos de pessoas que foram meus clientes na fotografia. Ou seja, são Aham. fotógrafos. Então por que eu Certo. fotografo muitos fotógrafos hoje? Porque são meus clientes, são meus alunos, e eles gostam do meu trabalho. Quando eles têm um evento, eles têm condições de me contratar, eles me contratam. Bingo. São nichos Uhum. diferentes, mas mesmo assim se conectam.
Então imagina como subnichos se conectam ainda mais. Isso é muito massa, cara. Muito massa. Tá? E esse papo dá pano pra manga. Nossa Senhora, porque é difícil tomar essas decisões, mas para mim elas não são tão difíceis assim. Então, na minha opinião, sim, você poderia unir eles, porque eu acho que não é o que, ó, eu sempre brinco, né? A autoria não é o que você fotografa, é como você fotografa. Não é que tipo de foto você faz. Ah, eu faço foto de gestante, eu faço foto de casamento, eu faço foto de 15 anos, eu faço foto de retrato. É como você faz cada uma dessas fotos. Como é que você conta cada uma dessas histórias? Como é que você conta a história de um retrato? Como é que você conta a história de um casamento? Como é que você fotografa uma história e conta uma história de 15 anos? Se você for olhar meu trabalho com frieza, você vai ver que eu fotografo muitas coisas diferentes, mas você vai ver que como eu fotografo elas é sempre igual. Não é igual de repetir, é igual de seguir um padrão, de seguir a minha autoria. Então, a autoria não é o quê, a autoria é como. Como é feito. Exatamente.